Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula de ciência é sobre o sistema digestório. Vamos dar continuidade ao sistema sobre o corpo humano, ok? Então, a viagem dos alimentos pelo corpo humano é muito interessante e já começa pela boca, ok? A comida é triturada pelos dentes e com a ajuda da língua é misturada com a saliva. Cada dente tem uma função na hora de esmigalhar os alimentos. Os dentes caninos servem para despedaçar, os molares servem para triturar e mastigar e os incisivos servem para cortar. Quando a comida já está bem triturada, ela vira uma massa que é chamada de bolo alimentar. Essa etapa, ela já está pronta para a deglutição. Então, ela entra no tubo do esôfago. Olha só onde é que fica o esôfago, tá vendo esse tubo? Que tem aproximadamente 25 centímetros. E com o auxílio dos músculos, o bolo alimentar é empurrado até chegar ao estômago, que fica aqui. Os órgãos do sistema digestório são responsáveis por garantir a ingestão dos alimentos, sua digestão, sua absorção de nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o corpo, certo? A seguir conheceremos melhor cada componente do sistema digestório, bem como seu papel no processo da digestão. Observe, tem vários fatores que acompanham esse sistema digestório. Vamos entender um pouquinho deles agora? A boca é o local, onde começa a digestão. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva também, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém enzima, amilase, também conhecida como pitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos, que é esse açúcar. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. Então é um processo, que um ajuda o outro, Os dentes fazem o papel da mastigação, a língua ajuda a fazer esse processo, até a formação do bolo alimentar. E é a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe, certo? Vamos entender melhor? Quais são essas partes? A faringe. Esse órgão, é comum ao sistema digestório e respiratório. A gente já deu o sistema respiratório na aula passada e ele fica logo aqui em cima, Então, é a partir daqui que ele vai fazer esse caminho, até chegar ao esôfago. O esôfago já fica um pouquinho abaixo, a faringe fica mais ou menos aqui, ó, certo? Abrindo em direção à traqueia, que fica aqui, lembra? A traqueia fica já no pescoço aqui, nessa parte que vai para os pulmões. E aí chega ao esôfago, tá vendo? O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. No esôfago, que é um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe ao estômago, o bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações desse músculo. Aqui ele vai empurrando até chegar no estômago essa comida. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas, as contrações que são feitas pelo esôfago para empurrar o bolo alimentar até o estômago. No estômago, vamos entender. É o órgão dilatado do sistema digestório que está localizado logo abaixo do diafragma. Fica bem aqui, ó. Tá vendo? Desse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado de suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Então, ele passa por um processo aqui dentro do estômago quando desce esse alimento, O estômago faz movimentos e ele também libera esse suco gástrico para fazer essa atuação, Então, o suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão das proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois esta apresenta o muco que a reveste, o estômago. Além disso, há a renovação constante das células que revestem o interior do estômago, para poder ter esse cuidado. Então, depois que sai do estômago, temos aqui, ó, o intestino grosso e o intestino delgado. Vamos entender qual a função desses intestinos no nosso corpo, que também faz parte do sistema digestório.
O intestino delgado, fica logo aqui, ó, é esse central aqui. Trata-se da porção mais longa do sistema digestório, você sabia? Ele tem 6 metros de comprimento, que fica todo enroladinho aqui, ó. Se você pegar ele e esticar, ele vai ter 6 metros de comprimento, é enorme. Ele possui 3 segmentos, o duodeno, o jejúnio e o íleo, né, que faz parte do intestino delgado. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção, na verdade, dos nutrientes. O órgão também é responsável pela maior parte do processo de digestão desses alimentos. E o intestino grosso, esse maior aqui, tá vendo? Que fica ao redor do intestino delgado. Ele tem cerca de 1,5 metros de comprimento, 1,5 metros. Esse órgão é responsável pela absorção de água e a formação da massa fecal. É aqui, ó, que é formada as fezes, né? Depois que sai do estômago. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto, né? Que são as partes desse intestino. O reto já fica aqui embaixo, ó. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, né? E bastante conhecida também como já viu falar da inflamação da apendicite? Fica ali pertinho, né? O reto termina em um estreito canal chamado do canal anal. Anal já fica aqui, ó, onde saem as fezes, certo? O qual se abre para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas. Então, meu amor, essa foi a nossa explicação de hoje sobre o sistema digestório. Amanhã a professora estará novamente aqui com mais um sistema para que você possa dar continuidade às atividades propostas do livro, tá bom? Beijinhos e qualquer dúvida é só entrar em contato com a